Você quer mesmo saber a história dos contatos extraterrestres? Então fica aí que você vai saber a origem, vai entender como que tudo começou e seus objetivos. Faz parte de um projeto da nova raça humana e da nova Terra. É isso aí que você ouviu. Mas não se assuste, cara. Você pode ser um contatado e nem sabe. E você é, com certeza, um híbrido. Essa é a verdade. Essa é a verdade que não te contaram. Mas eu tô aqui para te contar com base nos textos da Casa do Consolador, que é uma casa espírita muito séria e que faz esses trabalhos, principalmente de contar a verdade. Fica aí, mas antes, dá um tapa aí no like, compartilha, se inscreva no canal, cara. Ativa o sininho. Tim, din, 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 din. Contatos extraterrestres. Primeira parte. Todos nós que sabemos da presença alienígena na Terra, desejamos, claro, o momento do contato tridimensional em massa. De fato, há milhões de anos, este planeta tem sido visitado por moradores de outras estrelas e outras dimensões. Cientistas, pesquisadores, mercenários, colonizadores vieram, fizeram o que pretendiam ou não. Deixaram suas marcas, alguns se foram, outros ficaram por vontade própria, outros ficaram porque suas naves deixaram de funcionar e não conseguiram se comunicar com seus pares. Outros morreram por aqui e passaram a integrar ou não a primitiva humanidade terrestre. O Erectus, muito deles exilados de mundos entrando na regeneração, como Capella, recebiam visitantes das estrelas que, inclusive, os hibridizaram, criando o Homo sapiens. Se, no período imediato ao grande dilúvio, os draconianos aqui se esconderam, aportando na África, outros por aqui vieram e contataram os povos antigos, como os egípcios, que tiveram imensa assistência dos sirianos, ou os incas, que receberam tantos ensinamentos dos venusianos. Sem nunca deixar de nos observar, porque a humanidade de então era considerada um erro de criação que atraía espíritos com severo desequilíbrio emocional, já que no universo tudo é vibração, mas estava sob anistia, sendo analisada para saberem se teria condições de se recriar, em condições muito mais difíceis. Era comum a visualização de naves retratadas por artistas, cantada por artistas. Contudo, a falta de conhecimento do homem de então não lhe permitia identificar as estrelas cadentes. Muitos sequer as conseguiam ver, mas os contatos da época deles sabiam. Na Renascença, a escola fiorentina de Manardi eternizou a presença de naves em quadros, principalmente relacionando Maria e Jesus às naves que viam. Quem sabe Manardi não era um contatado? Existem tantos registros de naves sobre a Europa que algo deve ter saído errado, porque o contato poderia ter ocorrido, mas quem sabe a virulência da humanidade medieval tenha refreado aos visitantes para estabelecer o contato que nos levaria de volta à família cósmica. Com a Revolução Industrial, substituiu a humanidade a crença pela ciência e, a partir daí, não mais se relatou em verso, prosa e tinta a presença de naves. Na verdade, não foi apenas nossa progressiva aderência à ciência com perda progressiva de valores morais que os afastou naquela época, mas a definitiva marcha da humanidade para a evolução. A humanidade assumiu as rédeas de si mesma e optou pelo desenvolvimento da inteligência racional e não moral. O desenvolvimento da humanidade e suas consequências. A humanidade passou a desenvolver-se tecnologicamente em progressão geométrica. Isso abriu um campo de expansão da inteligência racional, mas em contrapartida, a mecanização progressiva, a mecanização do ensino, a busca por resultados, a loucura para se ter performances maiores obliterou a inteligência emocional por séculos.
a fragmentação da crença em diversos dogmas, com mesma base e conflitantes entre si, ou de dogmas sem muita similaridade, criando e disseminando ódios e preconceitos, quando as religiões deveriam nos religar ao todo e aos homens, deteve o desenvolvimento da inteligência emocional. E, sob a ação clara e estratégica do governo oculto, a cada reencarnação, mais aderidos à matéria ficamos. Mais manipuláveis e tridimensionais nos tornamos. Os valores morais, a ética, se tornaram secundários a bens materiais. Igrejas cheias, corações vazios de conhecimento superior. Por decisão de Jesus, no século XIX, encarnam os índigos especiais em todas as áreas. Educação, medicina, filosofia, física, química, ciência e religião recebiam seres especiais que teriam avanços em todos os campos, facilitando a vida na crosta, expandindo a consciência dos humanos. Seus feitos nos trouxeram as possibilidades de hoje. Se tivéssemos nos atido aos ensinamentos e descobertas da mente e da espiritualidade, poderíamos hoje já sermos planeta de regeneração. Mas, uma vez mais, ficamos retidos a 3D. O governo oculto, ao perceber o intento de Jesus, resolveu tomar a iniciativa e resolver, de uma vez por todas, a posse da terra. E nos matamos na primeira grande guerra, primeira tentativa do governo oculto de formar um governo mundial único. Milhões morreram em trincheiras e em ruas, casas, campos. Não houve retirada para exílio naquela guerra. O plano espiritual recebeu seres em imenso sofrimento. Logo depois, como a psicosfera sobre a Europa continuava densa, puderam realizar a Segunda Grande Guerra e milhões foram mortos, aleijados, torturados nessa segunda e quase vitoriosa tentativa do governo oculto de se criar o governo mundial único. Assistiam à selvageria, atônitos, descrentes, solidários, pesarosos ou determinados a acabar com a insana raça humana, nossos visitantes agora ocultos. Mas ainda estávamos sob anistia. Neste momento, houve exílio e retorno de exilados e voluntários que viriam com a missão de acordar a humanidade, em encarnações redentoras nas primeiras levas de índigos dos anos 50. Contudo, ao aprendermos como obter energia dos átomos, retomávamos o que haviam feito nibiruanos e atlantes, só que com um número muito maior de seres hominais encarnados e desencarnados, com um poder de destruição maior e desejos de poder desenfreado. A Confederação ou Federação Galáctica, a terminologia varia. Por decisão do Conselho dos Sóis, contatou os principais governos da Terra, oferecendo crescimento sustentável, energia não destrutiva e gratuita, cura de doenças, fim da fome. Sabemos de contatos com Truman, Eisenhower, Stalin, Churchill, mas já havia sido feito um contato prévio, incluindo Hitler e seu staff. O governo oculto, através de Greys, extraterrestres rebelados, já havia oferecido tecnologia bélica, possibilidade de governar o mundo a estes mesmos governos. Sabemos que proposta foi aceita por estes governos obscuros. A confederação ou federação, que aqui viera por chamado desesperado dos marcianos que lutavam para superar as mazelas da guerra nuclear que destruíra seu planeta, e os venusianos, por compaixão aos demais planetas do sistema solar, ambos temendo uma guerra nuclear que poderia destruir a Terra, alterar seu eixo e assim complicar todo o sistema solar. Em nova reunião do Conselho dos Sóis, em que mais uma vez Jesus pleiteia em nosso favor, refreando a vontade de alguns em nos exterminar, concede uma moratória. Dizem que Chico Xavier falou em 50 anos. E é decidido que a humanidade seria preparada para o contato. Projeto Contato. Começa então o Projeto Contato. Retornam exilados de tempos antigos mais conscientes de si mesmos. Retornam exilados para resgatar karmas que tinham com a Terra. Chegam espíritos missionários para dar uma alavanca à psicosfera terrestre.
Nasce a primeira grande leva de índigos após o século XIX, no final dos anos 50 a 70, cuja missão era transformar a sociedade através da quebra de paradigmas arcaicos. Esta era a finalidade do movimento hippie, mas as drogas entorpeceram os índigos nas artes, caminho maior para que as ideias se tornassem conhecidas pela humanidade. Não se venceu ao preconceito racial, uma das diretrizes do projeto, mas houve avanços. A ciência galopava para o futuro, a moral derrapava para o abismo, mas o projeto Contato tinha que ser aplicado e foi. Na fase 1, observação dos avanços com a manipulação do átomo. Fase 2, começam as abduções e contatos em escala de crescimento em progressão aritmética. Fase 3, hibridização. Na fase 4, ativação de abduzidos e contatados e afins. Fase 5. Contato em massa para o trabalho de reconstrução. A primeira fase ocorreu do fim dos anos 40 até o início dos anos 50, quando a Confederação desistiu de ser ouvida pelos governantes mundiais, em plena efervescência do pós-guerra, que teve sim grande número de exílios e retornos. A segunda fase teve início no fim dos anos 50. Antônio Vilas Boas, casal Betty e Barney Hill, Bianca e Hermínio, Elizabeth Anderson, e tantos outros casos que ganharam notoriedade internacional numa época em que nem se pensava em internet. Mas foi nesta fase que o assunto da vida extraterrestre voltou a ser tema de conversas e estudos, bem como de uma ação midiática científica orquestrada pelo governo oculto para desmoralizar e desacreditar os humanos que tinham estado com os extraterrestres. Afinal, eles não estavam prontos para se mostrar ao mundo, mas tinham poder tecnológico suficiente para também abduzir e contatar com seus afins. Sempre a questão tem por base o princípio da afinidade. Semelhante atrai semelhante. Se você vibra no mal, você atrai o mal. Ou seja, ser abduzido ou contatado pela confederação ou pelo governo oculto nada mais é do que a realidade do diga-me com quem andas e te direi quem és. Os planos para a raça que deverá substituir a atual raça humana começam a ser colocados em prática, e homens e mulheres que reencarnam com a missão de ser o elo entre ambas as raças, quinta e sexta, desde a infância passam a ser abduzidos para, no momento certo, começarem a doar material genético e, igualmente, serem estudados de acordo com seus aprendizados pessoais, no que tange principalmente as suas emoções. Em troca, ganham o desenvolvimento de suas capacidades mentais, mediúnicas, ensinamentos, são tratados com respeito e recebem apoio para desempenharem a difícil missão de ser arautos de uma nova verdade. Nunca estivemos sós. Os híbridos criados são estudados, a princípio, apenas nas naves-mães. Existem erros e acertos. Os novos corpos atraem espíritos de acordo com seu novo quantum. Mas o governo oculto consegue iniciar as hibridizações também, para criar uma super-raça bélica e controlável. Soa similar aos projetos das forças armadas de países imperialistas para criar o super-soldado. Finalmente encontra-se a composição ideal do sistema límbico e corpos mais aperfeiçoados. Os novos pioneiros estão aguardando para dar origem à nova raça humana, a sexta imagem. Antes, contudo, é necessário uma erradicação de conceitos arcaicos e chega a grande leva de índigos, a partir dos anos 80, cuja missão seria a de destruírem as instituições do governo oculto e reduzir, assim, as chances deles tomarem a Terra. Mas estes índigos nascem num momento de extremo materialismo, sem a presença de seus pais que tinham que trabalhar para lhes dar o melhor, passaram a ganhar presentes, serem contaminados por mensagens subliminares do mal, terem acesso mais fácil a drogas, todas elas. Por serem seres emocionalmente comuns com uma energia maior, ou bem-sucederam, ou se destruíram na inércia. Mas a nova raça estava pronta e ocorreu o escavalamento inesperado.
Na verdade, ocorreu o encavalamento inesperado. Começaram a nascer cristais e continuaram a nascer índigos. Os cristais são o futuro. Cabe aos índigos limpar o grosso do caminho. Estamos na quarta fase, em que milhões estão sendo ativados em todo o mundo. Não apenas para crer na existência de vida extraplanetária, mas para lutar pelo estabelecimento de novas regras de vida. Por lutarem por si mesmos, para salvarem o planeta e aos seres que, desafortunadamente, neste momento, convivem com a quinta raça humana. Cada passo do projeto Contato é cuidadosamente estudado, colocado em prática com absoluta sincronicidade entre os espíritos de luz da Terra e a Confederação. E há um amor feito ser que comanda toda essa operação, e é por isso que sempre escrevo Jesus no leme. Então, pessoal, eu confesso que eu também fiquei estarrecido ao ler esse texto há um tempo atrás e nem dei muita bola. Mas hoje, resolvendo colocar ele aqui diante de vocês, através desse áudio, ele é como se fosse um mapa de muitas informações. E confesso para vocês que a minha consciência se expandiu um pouco mais ao ler esse texto novamente e entender qual é o meu objetivo aqui no planeta, além de muitas coisas, né? Além dos karmas que carregamos, um dos objetivos principais era principalmente estar falando que não estamos sós no universo e que esse canal é nada mais, nada menos de que eu estou cumprindo com uma missão que me foi dada. Estou muito feliz, fico feliz que vocês estejam ouvindo também e mais feliz ainda de estar compartilhando essa verdade cósmica que os governos tiraram da gente, que os governos mentiram e mentem até hoje. Que a luz do universo esteja sempre com vocês e que Deus seja louvado.